Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal. Aqui você aprende sobre política sem canalice, nem oportunismo e sem ser pautado ou patrulhado. E como tudo é política, nós tivemos aí um julgamento político onde pela primeira vez na história brasileira golpistas foram condenados. E vimos também pela primeira vez na história brasileira generais 4 estrelas sendo condenados por golpe de Estado. Na verdade, sendo investigados, presos preventivamente, julgados e condenados por golpe de Estado, colocando assim seus nomes e suas respectivas patentes na lata de lixo da história. Infelizmente, tanto o general Heleno quanto o general Braga Neto e o general Paulo Sérgio Nogueira colocaram seus nomes na lata de lixo da história porque não souberam escolher as suas próprias batalhas. E nesse sentido de se escolher as próprias batalhas, a gente também viu Bolsonaro sendo condenado por golpe de Estado, devidamente condenado, que a história faça jus e deixe o nome de Bolsonaro na lata de lixo da história como um golpista radical que ele é. Mas ainda assim, a gente viu que Bolsonaro, o arquiteto do golpe, aquele que seria o beneficiário do golpe, a gente viu ele sendo absolvido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro esse que antes do seu voto eu trouxe aqui para vocês, porque aqui é técnico, sem canalice nem oportunismo. Eu trouxe aqui para vocês a, a, a vontade, a disponibilidade que esse ministro estava em aparecer, em abrir divergências, sabendo ele que a divergência dele não ia impedir a condenação dos réus e principalmente do Jair Bolsonaro, mas ele abriu divergência. Eu até falei para vocês que parecia que o voto dele ele ia fazer como a melancia no pescoço, e a melancia no pescoço foi às quase 13 horas que ele ficou proferindo o voto dele, se contradiz, colocou aí sua biografia em escrutínio, tentou dar vários duplo twist carpado, se contradisse várias vezes ao ponto do próprio gabinete dele ter dito que houve erro de digitação, que nós vamos chegar lá, inventou a construção, que eu também trouxe aqui para vocês em primeira mão, que era a ideia de um crime absolver o outro crime, visando, claro, proteger o réu no caso de uma condenação, que ele tivesse uma pena menor. Inventou várias coisas que a gente vai ver que não passam no crivo da lógica, e a gente vai analisar para entender as razões que levaram, ou as possíveis razões que levam e levaram o ministro Fux a mudar completamente seu perfil, que antes era super punitivista, para juiz de garantias. Também eu trouxe aqui para vocês em primeira mão de que Fux sempre foi considerado muito punitivista. Ele não era até então um juiz garantista, um juiz legalista, digamos assim. Até habeas corpus lá no STF, ele quase não concedia, e do nada Fux muda a sua opinião. Eu acredito que o ministro Fux faz isso por e com cálculos pessoais e profissionais, porque o ministro Fux vai se aposentar aí já em 2028, mais precisamente no mês de abril. Então ele vai se aposentar como ministro do Supremo, mas talvez ele esteja aí interessado
suposta ou possível vaga de ministro da Justiça em caso do Tarcísio, ou o nome que vai fazer aí frente a Lula vencer as eleições. Quem sabe ele busca aí apadrinhar seus familiares para cargos ou vagas, né, aí na administração pública, inclusive, quiçá no Supremo, até porque o próximo presidente vai indicar pelo menos 3 ministros do Supremo. Fux, que tem também imóveis e ativos lá nos Estados Unidos, ficou acovardado, com muito medo por conta da suposta Magnitsky que ele poderia sofrer, e deu aí um duplo twist carpado, fazendo com que bolsonaristas conseguissem ou o adotassem finalmente como aí o juiz bolsonarista. Lembrando que, inclusive, no voto do Fux, ele fica agindo como advogado do próprio Bolsonaro, quase que reeditando o que estava aí colocado na defesa do Jair Bolsonaro. Então, a gente viu o Duval, que é um aloprado, que também a gente não dá muita credibilidade, mas que vem o público dizer que falou com o ministro Fux no sentido, olha, você não vai ser sancionado, escolha aí o seu lado. Olha como isso é gravoso. E se a gente olhar o histórico do Duval, não dá para dar credibilidade, como eu falei, porque é um aloprado, mas ao mesmo tempo, o histórico do Fux, que colocou aí sua biografia em escrutínio, nos deixa um pouco com o pé atrás com essa postura que ele teve durante o voto. Inclusive, o fato do Paulo Figueiredo elogiar a exaustão a postura do Fux nos faz fazer uma pergunta: será que o Figueiredo não conversou com o Fux, uma vez que o Figueiredo havia tentado aí uma interlocução com o Supremo, tentou inclusive com o Barroso uma reunião que o Barroso devidamente repudiou, recusou. Quem nos garante que o Fux não teve aí uma reunião com o Figueiredo, né? Tá fazendo cálculos pessoais e financeiros, o ministro Fux. E claro, nós temos aí exemplos. Infelizmente, como essa galera cria crises, e toda vez que eles criam crises, eles acreditam na falta de instrução, na falta de sabedoria, de discernimento do povo brasileiro, e também, e principalmente, na memória curta. Por isso que eles vão criando crise e vão fazendo essas coisas. A gente lembra que o Moro teve a indecência de tudo que aconteceu na Lava Jato, e dele ser o juiz que praticamente, né, condenou Lula, esteve aí com o protagonismo da Lava Jato, ele teve a indecência de assumir o Ministério da Justiça na nossa cara. Por outro lado, nós também tivemos o Lewandowski lá no Senado, quando ele presidia aquela sessão do impeachment da Dilma Rousseff, de ter cassado Dilma, mas não ter retirado seus direitos políticos. Aí a gente vê Lewandowski, aposentado do Supremo e anos depois ministro do governo Lula. Um senhor que a sua família, seus filhos, né, todos da área jurídica, como família de qualquer dos ministros do Supremo, aí com seus tentáculos, com lobby com empresas, grandes banqueiros, e ainda assim com vários quadros técnicos que nós temos, Lewandowski é chamado para ser ministro da Justiça. Um juiz do Supremo aposentado, ministro, melhor dizendo, do Supremo aposentado, já aí idoso, mas que continua com esse trânsito por conta dos cálculos políticos, dos acordos que eles fazem enquanto exercem a função de juiz do Supremo. É por isso que uma oportunidade aqui, o querido Rodrigo, se você estiver assistindo nesse momento, um abraço para você, ele me perguntou: mas Ara, o Fux tem aberto aí divergências com o Moraes,
isso não abre espaço para a gente dizer aí que Moraes está sendo abusivo? Eu falei à época e repito agora, eu disse, não, porque se há espaço para divergência, não tem aí um autoritarismo. Segundo, Fux, na minha opinião, não é tão corajoso e firme enquanto Moraes. Ele estava recuando por questões, por cálculos que ele fez, né? Ao mesmo tempo que, na época eu falei que Fux não deixou de condenar as pessoas do 8 de janeiro, que Fux não deixou, inclusive, de aplicar a dosimetria das penas, até razoável, digamos assim. O único caso que ele deu aí uma pena destoante dos demais foi da Débora, acho que até por conta disso, que ele estava aí arquitetando, fazendo aí estratégias para ficar em voga, para ficar colocado como um juiz da primeira turma, que é completamente diferente dos demais. Ora, agora que ele está prestes a se aposentar, que ele vai fazer esses movimentos de um juiz, repito, que sempre foi duro e que agora, na nossa cara, absolve o líder da organização criminosa, tenta brincar com a nossa inteligência para nos dizer o que é o que não é organização criminosa, fazendo com que pareça que o Bolsonaro e essa galera do Núcleo 1 fez não era uma organização criminosa, era uma associação criminosa. Para quem não sabe, há diferença entre organização e associação criminosa. A associação criminosa é tipo, acho que é muito comum, você aí já deve ter escutado, fulano está sendo aí investigado por associação ao tráfico. A associação é quando tem mais ou menos, ou pelo menos 3 pessoas, e eles se associam para fazer alguma coisa, mas não necessariamente eles são estruturados, e não necessariamente cada um desses, pelo menos 3, tem uma função específica para executar o crime, e esse crime é de menor gravosidade ou periculosidade, se você aí preferir. E organização criminosa não, tem que ter pelo menos 4 integrantes criminosos, né? Precisa ter uma estruturação, precisa ser muito bem organizado, estruturado, e precisa ter aí cada um com a sua função. É uma delegação de função, de responsabilidade para o cometimento de crime. E principalmente esse crime, além de, claro, visar benefício próprio e ilícito, é crime de maior gravosidade. Perceba que Fux vem tentar dizer pra gente que na verdade não, que organização criminosa precisa ter arma. É sério mesmo? Então, se um grupo de pessoas se reunirem para planejar coisas escusas, desde que não usem armas, elas não estão fazendo uma organização criminosa. É tratar a gente como se a gente tivesse QI de 83. E para piorar, Fux tenta reeditar ou tenta perpetuar aquilo que na sociedade brasileira ela é quase que um padrão, que é o seguinte, a elite, os donos dos privilégios, a eles tudo, inclusive não o rigor da lei. E aos demais, a eles nada, mas inclusive o rigor da lei. Fux se posiciona como um juiz elitista, ao mesmo tempo canalha e oportunista, na minha análise, porque ele condenou mais de 400 e tantas pessoas no âmbito do 8 de janeiro. Pessoas essas que não tiveram e não têm a responsabilidade, a reestruturação, a organização estruturada que teve o Núcleo 1, mas ele condenou essas pessoas. Ele, inclusive, teve oportunidade
lá no início, no mês de fevereiro e março, colocar essas discordâncias que ele trouxe agora, ele não o fez. Inclusive, nós temos Fux dizendo taxativamente que atentar, né, contra o Estado Democrático de Direito é inaceitável, que é repugnante. Inclusive, dando crédito ao UOL, a UOL fez um videozinho curto que mostra as contradições do Fux nesses poucos meses, de março para cá, o que ele falou, depois ele tentou desdizer, não faz sentido, não é razoável. Uma coisa é abrir discordância, outra coisa é ser canalha e achar que a gente é um bando de apedelta, porque não é razoável, não é concebível que alguém que se diga a vida inteira hétero, do nada, suddenly, repentinamente, se assuma gay, ou vice-versa. Que alguém que a vida inteira se disse ou se assumiu gay, do nada diga que é hétero. A gente vê, se isso acontecer, que é canalice, que algo de errado não está certo. Então, Fux, ele faz esse movimento que contradiz ele mesmo, mas que pra gente é bom, que coloca ele, a história dele, a biografia dele no escrutínio público, mas ele o faz porque ele acredita que talvez ele consiga uma vaga no futuro. O próprio PL, Costa Neto falou que talvez Fux vai se filiar ao PL para ser senador pro PL. Olha como essa gente dá risada na nossa cara. Isso é um escárnio. Como que um juiz que sempre teve uma postura e do nada muda a postura, que durante o próprio julgamento mudou, nesse específico julgamento concreto do núcleo 1 da ação penal 2668, que mudou várias vezes de entendimento, agora pode ser senador. Ou o próprio PL está dizendo, não, venha para o PL que tem espaço para o PL. É tratar a gente como um bando de incauto e apedeuta. Inclusive, antes de eu continuar a análise, assista esse curto vídeo que o UOL fez com as contradições do Luiz Fux. Eu acho que esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E por isso, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. Eu posso dizer que realmente nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas, pude vivenciar isso e vivenciei quão difícil foi nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito. E tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável. Ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre expôs, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada. Isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Gonebo elaborou uma denúncia sem condições de imaginar isso. A devida vênia sustenta que, ao se recusar a reconhecer a derrota eleitoral de forma clara e ao não promover a desmobilização dos acampamentos, alimentou a insatisfação e o caos social, que culminaram nas manifestações violentas. Data vênia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação. E Fux faz essa mudança de trajetória, mudança de entendimento, que eu não acho que há problema em mudar de entendimento, só não muda de ideia quem não as tem, mas que seja sem canalice, que seja com argumentos
que colhem, sabe, com factos e baseado principalmente em coisas robustas, em coisas que justifiquem, não em jogando a lógica no lixo e tentar criar uma situação só para ele tentar prevalecer. Num voto, repito, longo, que não quis ser interrompido para ter todo o protagonismo, ou mais quando foi a vez dos outros votarem, ele interrompeu, fez a parte dele, como que tá tudo bem. Mas ele não queria, tanto que se desesperou um dia antes para falar que quando ele for fazer o voto dele, que ele não queria ser interrompido. Ele não foi interrompido e fez aí todo tipo de manobra, como quem diz que os donos dos privilégios continuam tendo seus privilégios, como quem diz que o principal beneficiário do golpe não foi condenado, foi absolvido. Mas, entretanto, o servente, o ajudante do golpe, foi condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a conta não fecha. Ninguém, como Moraes bem pontuou em algum momento lá da intervenção dele, durante o voto da Carmen Lúcia, ele pontuou, ninguém foi pedindo golpe para o Braga Neto, pedindo golpe para o Cid. Ninguém estava com as camisetas, as bandeiras, nem do Braga Neto, nem do Cid. Inclusive o cara que derrubou o relógio lá, ele o fez vestido da camisa do Bolsonaro. As bandeiras era dizendo Bolsonaro presidente junto com a frase de intervenção militar. Ora, que lógica tem punir, condenar Mauro Cid e não condenar Bolsonaro? Mas sabe que aquela lógica que é padrão aqui no Brasil, aos donos do privilégio tudo, e aos pobres, coitado, nada. É nesse sentido que a gente vê várias vezes gente que tem aí privilégios, principalmente financeiros, que tem connection, que tem network, pegando, secretárias, amigos, levando para cometer assassinatos, e depois essas pessoas que não têm privilégios ficam mofando na cadeia e os mandantes intelectuais saem da cadeia. A gente viu o caso da médica que, inclusive, enfim, acabou perdendo a vida antes de ontem, mas ela juntou para matar o seu esposo, junto com as amigas, mas em algum momento ela conseguiu a prisão domiciliar, que depois foi revogada, por isso, enfim, ela entrou em colapso, mas em algum momento ela conseguiu a prisão domiciliar e as amigas ou ex-amigas, as secretárias e os que atiraram no ex-marido, nenhum deles conseguiram a prisão domiciliar. Porque a galera não escolhe suas próprias batalhas, fica se envolvendo com coisas e uma hora a conta chega. A mesma coisa com os do 8 de janeiro, não souberam escolher suas próprias batalhas, foram lá no front, sendo soldados do golpista mor, que é Bolsonaro, estão presos. Bolsonaro foi condenado, mas ainda não está preso e como eu falei no início, tudo é política. Esse julgamento também é político. Inclusive, até nisso, o Fux se contradisse. Ele diz que o Supremo Tribunal não é político, né? É jurídico e não deveria se meter em política para zoar com a nossa inteligência. Primeiro que o Supremo, até porque no tripé executivo, legislativo, judiciário, acaba sendo, sim, um tribunal político, principalmente quando julga questões políticas. Principalmente quando julga questões políticas. Assim a gente sabe que o impeachment é um julgamento político. Não só porque é feito lá no Senado Federal, mas é um julgamento político que tem aí o Supremo enquanto jurídico participando, tanto que no impeachment é o presidente do Supremo, o presidente da ocasião, que preside a sessão. Então, como que Fux vem tentar dizer pra gente, como se a gente não pudesse discernir sozinhos, que não é
um tribunal político num julgamento político. Não faz sentido que ele venha trazer isso, mas ele o faz porque ele sabe que a maioria não para questionar, ou se não diz, o ministro falou, é porque é assim mesmo. Ao mesmo tempo que ele condena aqueles idiotas úteis, que ele inclusive faz uma fala dura, que eu vou ler aqui duas falas que ele fez quando ele fez a condenação de alguns dos 8 de janeiro, mas com relação a Bolsonaro ele passa pano. Ao mesmo tempo que ele condena Cid, que é ajudante de ordem, ele diz que Bolsonaro não tem nada a ver. Fica aqui posto claro que ele fez um voto por canalice para agradar Bolsonaro, para agradar a ala bolsonarista, ou achando ele que de alguma forma vai fazer média com o governo Trump. Só pode, não tem outra explicação. Claro, com as questões pessoais que eu citei aqui, que com certeza ele também está visando, até porque são mais 2 anos que faltam, então ele muda, ele vira um outro Fux, é um alter ego que ele virou agora, um outro Fux que ele se tornou. E é nesse sentido que ele faz essa distinção entre os donos dos privilégios e aqueles que só fizeram baderna. Mas ele é mais duro. É como quem diz, o operário foi lá manipulado pelo patrão ou obrigado para cometer um crime, mas espera aí, o operário fez porque ele quis. O mentor intelectual, que é o patrão, que tem mais entendimento e poder econômico, ele vai ser absolvido. O operário que se fere, mas ele faz isso por uma anuência da população que gosta e que fica sempre fazendo também essa distinção entre bandido rico e bandido pobre. A própria sociedade corrobora com o que o Fux faz, ou com o que o Fux fez, no sentido, não, essa galera aí, esses pobretões aí, tem que botar na jaula. Aí ele abre espaço para que, claro, ele sabe que a anistia é uma pataquada, é uma alopragem, não vai passar. Ele abre espaço para que politicamente Bolsonaro consiga uma saída, porque é o que está se desenhando. A anistia é muito difícil de passar, mas politicamente abriu-se aí um espaço para uma saída para o Bolsonaro, não agora, mas no futuro. Aí, ele fez várias contradições, que eu vou ler algumas aí para vocês, mas antes eu quero ler para vocês o que ele escreveu sobre as pessoas de 8 de janeiro. Ele escreveu assim, enquanto ele estava sustentando a posição para se distanciar do Moraes, ele escreveu o seguinte: os vândalos que destruíram bens de inestimável valor para a República não eram inimputáveis, nem agiram em erro de tipo, ou seja, eles não eram inocentes e eles sabiam o que estavam fazendo. Eles têm responsabilidade civil pelo que fizeram. Aí ele continua. Será que alguém que danificou o patrimônio acreditava que sua conduta era lícita? Ele, Fux, pergunta isso. Reconhecer a autoria mediata na hipótese dos autos seria uma postura excessivamente paternalista e aniquiladora da autonomia da vontade dos criminosos. Ele deixa aqui bem claro que a galera sabia o que estava fazendo, sabia da autoria do crime. Mas espera aí, essa galera sabia? Sendo que a maioria, inclusive, estava lá achando que está lutando por Bolsonaro porque foi, inclusive, insuflado, foi instigado pelo Bolsonaro, a conta não fecha. E Bolsonaro não sabia, nas reuniões que participou, o que estava acontecendo, o que ele estava participando aí na questão do golpe. Pelo amor de Deus, são tantas contradições que o gabinete dele teve que voltar atrás no seguinte. Vocês lembram que eu falei aqui que ele não podia fazer algo muito diferente daquilo
que tem de opções, que era ou pedir vista para impurar, protelar aí por mais 90 dias. Acho que ele não quis enveredar para esse caminho, porque é ter mais tensão. Aí, como ele quis protagonismo, ficou lá quase 13 horas conversando, aí ele meio que sugeriu a construção de um crime absorver outro. Aí ele disse, olha, se a pessoa vai aí invadir uma casa e derruba a cerca, o crime da cerca é um crime, né, menor, pode ser aí a invasão da propriedade absorver o crime da questão da cerca danificada. E a título de exemplo prático, um crime que meio que em tese permite essa construção, um absorvendo o outro, é o roubo. Que o roubo, diferente de furto, sempre ocorre mediante ameaça, às vezes grave ameaça, às vezes não tão grave. Entretanto, em tese não se julga a ameaça e o roubo. Se julga o roubo porque o roubo acaba absorvendo a ameaça. Então ele quer criar uma situação de que qualquer crime pode absorver o outro para poder ajudar os réus, e é nesse sentido ele sugeriu que golpe de Estado que tem pena até 12 anos absorvesse a abolição do Estado Democrático de Direito, que tem pena até 8 anos, num primeiro momento. Mas durante a extensão do seu voto, em outro momento ele se contradiz, ele fala, não, é o contrário. É a abolição do Estado Democrático de Direito que vai absorver o golpe de Estado. Perceba que são coisas distintas, são posicionamentos distintos, mas que ele faz como se fosse a mesma coisa, porque a galera não tem escuta atenta, só que não, né? Nós aqui temos escuta atenta e leitura atenta. Porque perceba aí que num caso é um crime, já que está se sugerindo a construção, um absorver o outro, é um crime com pena maior absorvendo o outro. Em tese, o réu deixaria de ser julgado por mais um crime, mas, de qualquer forma, a pena seria a pena maior. No outro, é o inverso. Em vez de sugerir 12, ele está sugerindo outro, porque é o crime de pena menor absorvendo o crime de pena maior. A lógica a conta não fecha. Aí, encurralado, exposto, desnudo, ele vem dizer, o gabinete dele vem dizer que foi erro de digitação. Ora, erros é o que possivelmente, eventualmente pode acontecer no canal, eu trocar um nome, eu trocar uma data, o ministro do Supremo Tribunal, que se colocou a abrir divergência, cometer erro no seu voto, pelo amor de Deus, esse caso é desde 2023, quase 3 anos, não é verdade? Aí ele vem fazer essa alegação, olha como ficou feio para o Fux quando ele faz essa situação. Ele diz, durante seu voto, nessa situação específica, a que nós estamos referindo, a tentativa de golpe de Estado, na minha visão, absorve o crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Beleza. Mesmo ele sabendo que essa tese havia sido debatida lá no Supremo pelos outros ministros, inclusive pelo presidente atual da Corte. E que a ideia, supostamente, de concessão, de construção, seria o crime, né, com a pena maior, absorver o de menor. Aí depois, em outro momento, ele diz, abre aspas, em razão das premissas teóricas lançadas ao início do meu voto, considerei o crime de golpe de Estado, previsto no artigo 359 do Código Penal, absorvido pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ou seja, aí ele faz o inverso, porque ele acredita na memória curta do povo brasileiro e porque ele acredita que como o voto dele não vai mudar a questão
da condenação do Bolsonaro, como não mudou, que ele, em algum momento, ou de alguma forma, ele botou o nome dele na história. O jurista político Fux pediu a nulidade do processo, né, por suposta incompetência do Supremo. Ao mesmo tempo que ele pede essa nulidade por suposta incompetência do Supremo, ele sugere que o plenário julgue essa ação penal. A conta não fecha. Primeiro que esse entendimento já existe na corte há muito tempo. Se não me falha a memória, olha que hoje estou super cansada, desde a época lá do mensalão, que se fez, que se teve esse entendimento no sentido, é melhor levar para as turmas, para não ficar um volume muito grande, tudo para o plenário julgar. Até porque mensalão, a gente viu, demorou-se para se ter o veredito por conta disso, o volume enorme. Ele sabendo disso, e agora ele vem trazer isso como quem diz, vamos pôr no plenário. Sendo que ele foi a favor, julgou Supremo como competente. Depois ele começou a abrir discordância. E se o Supremo não tem competência para julgar essa ação penal, por quê? Porque se não tem competência, ele está dizendo para colocar no plenário. A conta não fecha. A mesma coisa, ele diz que não houve, né, tentativa de golpe, ao mesmo tempo que ele condena o Cid para a abolição do Estado Democrático de Direito. Eu sei que são coisas distintas, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu estou dizendo, não é ele que está sugerindo a construção desses dois crimes? Se está se sugerindo a construção, precisa existir aí algum elo entre dois crimes. A conta não fecha. Então ele está dizendo, esse crime não existiu, mas dá para juntar com aquele outro que supostamente existiu? Não tem muita lógica naquilo que ele colocou. Outra coisa, ele validou a delação do Mauro Cid, sendo que em outro momento ele falou que, né, ele abriu aí divergência, parecia até que ele poderia recusar a delação do Mauro Cid, com a justificativa de questão de organização criminosa. Tipo, peraí, mantém a delação, mas a questão de organização criminosa não existiu, porque supostamente é só uma associação criminosa. E aí, seguindo nas contradições do Fux, ele absorve o beneficiário, mas ele condena o ajudante. Ele coloca Bolsonaro como alguém que não tinha entendimento, conhecimento, não teve dolo nem materialidade, mas as pessoas do 8 de janeiro ele condena. É aquela coisa, eu repito, de falar assim, aos donos do privilégio tudo, e esses aí que se viram. E a gente vê que a galera não sabe escolher suas próprias batalhas, porque nós temos aí 3 generais na eminência de perder suas patentes, porque sim. Agora, o Ministério Público vai pedir para o STM para abrir um processo aí de expulsão desses generais, uma vergonha, uma desonra para eles, principalmente Braga Neto, que, né, enfim, foi ministro de Estado, vice na chapa com Bolsonaro e agora está aí na eminência de sair da folha do pagamento da reserva para ser transferido para a morte ficta. Morte ficta que eu já trouxe aqui para vocês numa live, que é uma desonra, porque além de expulso, por óbvio, o militar perde a patente. Na lata de lixo da história que os 3 colocaram as suas biografias, porque foram lutar a luta do Bolsonaro. E muita gente faz isso, muita gente fez no 8 de janeiro, o próprio Mauro Cid fez. A sorte dele, na verdade não sorte, mas a tática dele de fazer delação e ter negociado
pena de 2 anos, que sequer vai ser em regime fechado, até porque é de 2 anos, enfim, ele vai conseguir não ser expulso ou manter a patente, até porque pena de 2 anos, igual no caso do Cid, não vai para o Supremo Tribunal Militar avaliar a questão da expulsão. O próprio Tomás Piva vai abrir aí algo administrativamente que eu não creio que vá dar numa punição para expulsar o Cid do Exército. Acho que ele vai manter, no meu entendimento, a patente dele. Não acho que ele não seja golpista, até porque ele está condenado porque é um golpista, mas ele não lutou suas próprias batalhas e ele não tentou o golpe para ele mesmo. É claro que ele seria um dos beneficiários, mas o maior beneficiário seria o Jair Bolsonaro. É por conta de não saber lutar suas próprias batalhas que a maioria dessa galera está perdendo e vai perder, porque não sabe ter discernimento, ter lucidez para saber o que é melhor para si. E Mauro Cid, por conta da delação que a justiça manteve por unanimidade, inclusive Dino, nessa hora, né, de votar para manter, ele diz que, apesar das posturas, né, inapropriadas do Cid, de, né, votar atrás votar atrás não, trazer sempre, não ser tão sincero e conciso desde o início, sempre trazendo uma coisa nova, né, para negociação na mesa, que apesar disso, a delação, ela é importante para o Estado, até porque é uma forma das pessoas no futuro, não beneficiando o criminoso, mas para as pessoas no futuro terem a confiança no Instituto da Delação, terem a confiança de delatar, até porque se delata, tem que ter algum tipo de benefício, porque se delata a organização criminosa, na maioria das vezes, se delata e se tem informações que não se teria se fosse só por uma investigação sem uma delação. Mas claro que essa questão não foi baseada em delação, em diz que me diz, e sim em provas. E aí a gente vê que não só Mauro Cid, como os demais condenados, não escolheram suas batalhas, colocaram suas famílias, suas biografias, suas histórias no lixo por conta de um aventureiro subversivo como Bolsonaro. E a gente está vendo que Trump não vai poder fazer nada, como eu já tinha falado aqui para vocês, não vai fazer nada, até porque não pode fazer mais nada. A chantagem que ele tentou de fazer troca para esse processo não seguir, não deu certo, aí ele não tem mais o que chantagear, o que fazer no sentido de sanção ou de alguma retaliação. Maguinness, com relação à família de Moraes, é o que a gente tem esperado, está esperando já há algum tempo. E de qualquer sorte, Bolsonaro está condenado, de qualquer sorte, Fux está exposto, está isolado estrategicamente, porque ele que escolheu esse isolamento para aparecer, para tentar ser ministro da Justiça, para tentar ser possível senador, enfim, essa galera que acha que a gente é um bando de apedeuta, que não tá tão errado assim, porque tem uma galera assim que é apedeuta, principalmente o bolsonarista, é uma galera que é pautada, que é patrulhada e não entende como as coisas funcionam, não sabe que não sabe, mas acha que sabe, e é por isso que é manipulada. Aí essa galera agora já está adotando Fux como icon, né, como ícone, como suposto garantista, não sabendo a história do Fux, como o professor Auri Lopes Júnior bem colocou. Peraí, como assim? Fux agora virou aí o novo garantista? Tomara que ele continue assim. Inclusive, eu quero ler o que o professor Auri colocou, porque além de oportunidade vocês conhecerem o professor Auri, ele é um dos maiores, se não o maior que a gente tem atualmente, é professor, acompanha jurisprudência, advogado competente, ele também é doutrinador.
Ou seja, é alguém com base, alguém que tem honra, respeito, que a gente respeita suas opiniões e que, claro, nos traz aí um entendimento teórico muito além daquilo que a gente tem e que nos ajuda, sim, a compreender, analisar cada vez melhor. Ele diz que Foucault apresentou mais divergências pro réu, né, em favor do réu, tipo, com o Ministério Público, melhor dizendo, nesse caso, para ficar melhor entendido para vocês, do que a soma de decisões de uma vida inteira. Ou seja, Foucault, que todas as vezes a sua decisão era, no contrário, de juiz garantista, né? E sempre chancelando e votando com o denunciante, que é o MP. Ele nunca anulou o processo em benefício do réu com essas teses. Ele nunca anulou. É um professor que acompanha as decisões do Supremo falando isso. Mas hoje chamou Beccaria, o Cesare Beccaria, né? Cesare Beccaria, que escreveu dos delitos e das penas. Todo estudante de direito no primeiro semestre estuda Cesare Beccaria, e Foucault citou Beccaria e citou até Ferrajoli, o professor diz. Eu não conheço muita obra de Ferrajoli, por isso não vou discorrer aqui, mas Beccaria eu conheço. Aí o professor continua. Nossa, foi bonito de ver. Queria esse Foucault na defesa do juiz das garantias, na defesa do sistema acusatório, da presunção de inocência na prisão automática em segundo grau e agora até em primeiro grau, júri. Será que agora Foucault concederá HCs, habeas corpus, que nunca deu? 95%, ele nega. Agora, com essa postura, né, que esse novo Foucault garantista, quem sabe, né? O professor diz, será que Foucault viu a luz? Foucault, luz, ele faz, né, um trocadilho aí, em vez de Luiz Foucault, Foucault, luz. Será que dias melhores virão pela caneta de Foucault? Será ele a nova esperança para todas as defesas? Será? Ele põe o cara de palhaço. Ou se não, foi só por conta para defender Bolsonaro, porque pareceu que Foucault agiu como defensor do Jair Bolsonaro. Foucault colocou a sociedade entre nós e eles, no sentido, olha, essa galera que tem privilégio vai continuar tendo privilégio. Quem não tem privilégio, que não se meta a ser idiota útil de quem tem privilégio, porque senão vai ter recompensa do tolo, que é a própria tolice, e vai para a cadeia. E quem tem os seus privilégios vai continuar tendo os seus privilégios, porque aí um juiz ou outro do Supremo vai dar aí um duplo escarpado na própria legislação, no seu próprio entendimento, na sua própria postura durante anos para tentar defender aqueles que têm os privilégios. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba!